Estamos na Red Zone, seus loucos por futebol americano, como é que vocês estão? Tudo bem por aí? Como passaram desde o último vídeo? Domingo acabou, futebol americano ainda não, tem amanhã, né? Tem essa segunda-feira, na verdade. Então ainda não acabou a semana 3, mas o domingo de NFL acabou. E se você gostou, eu já quero saber aqui nos comentários qual foi o melhor ou pior, ou sei lá, o mais estranho jogo de hoje, porque hoje teve tanta esquisitice, mas vamos falar disso já já. Porque agora eu quero que você deixe seu like, se inscreva no canal, porque isso tem ajudado bastante, ó, 352, estamos crescendo e crescendo muito, mas muito rápido, hein? Eu quero que vocês continuem me ajudando. Já fizeram tudo isso, estão prontos para falar de domingo de NFL? Então vamos embora, solta a vinheta. Bem, pessoal, eu vou começar falando de um dos jogos mais feinhos do domingo, tá? Alguns eu não vou falar agora, que eu pretendo falar sobre eles ali no meio da semana, algo mais específico sobre os demais jogos, mas esse Arizona Cardinals e San Francisco 49ers foi qualquer coisa assim de medonho para cima, né? Foi assim, algo meio assustador, tá certo, os times com algumas, principalmente os 49ers, né, com muita contusão, ainda teve a perda do Nick Bosa, a perda do Michael Williams, que eram os dois principais edge rushers. Mesmo assim, vencemos no último snap, né, nos últimos segundos, com o field goal no finalzinho. Será que o Moody teria acertado? Mas, vamos lá. Por que foi um jogo ruim? Tá só 15 para o Cardinals, 16 para o 49ers. Jogo com pouca pontuação, apesar de Mac Jones ter lançado aí 284 jardas, também lançou um touchdown e uma interceptação. Mas, porém, todavia, entretanto, acho que o que deu uma certa doída aí na campanha final, ou que precisou fazer uma campanha final um pouco mais ajeitada, foi um safety sofrido no único sec que ele sofreu no jogo, né? Fazer o quê? Mas, porém, todavia, 49ers venceu. 49ers aí é o líder da divisão oeste da NFC, 3-0, enquanto os outros três times estão 2-1, tanto Rams quanto Cardinals, conta agora o Cardinals, que estava 2-0 junto com o 49ers, e essa derrota deixa ele um pouco para trás, um pouco para trás. Não foi assim tão impressionante, 159 jardas lançadas pelo Kyler Murray, 106 jardas corridas pelo time, com Trey Benson sendo o cara que mais correu com a bola, 42 jardas, porque James Conner no segundo tempo se contundiu e correu apenas 22 jardas nesse jogo, e olha que ele deu um certo trabalho. Tivemos trabalho aí também com Marvin Harrison Jr., mas que dropou umas bolas, graças ao bom Deus, que dropou umas bolas aí que poderiam ter dado maiores pontuações talvez para o time de Arizona. E o Trey McBride com 43 jardas, 5 recepções em 8 alvos. Foi um jogo bem estranho, mas que pelo menos aquela história, venceu, e vencer é o que importa nesse momento. Vamos ver como que a gente vai estar lá na semana 14, que é o bye do 49ers, é só na semana 14, mas enquanto puder vencer até lá, vamos vencer da forma que for possível, do contrário, a coisa degringola, hein? Será que ele acordou? Será que Ben Johnson finalmente se lembrou que começou a temporada regular para o Chicago Bears? Ou será que o Dallas Cowboys jogou tudo o que tinha para jogar no jogo da semana passada contra os Giants, que também jogou tudo o que tinha para jogar naquele jogo? Mas vamos lá. Dallas Cowboys 14, Chicago Bears 31. Ah, mas tá certo, Isaac, foi contra a defesa dos Cowboys. Pois é, eles agora, acho que cada vez mais eles vão sentindo uma certa saudade de um certo alguém que está jogando em Green Bay agora, né? Um tal de Micah Parsons. Não deu para segurar o ataque do Chicago Bears, e Caleb Williams, vamos lá, fez um jogo decente, tá? Decente, põe decente nisso. Foram quatro touchdowns, e eu que tirei ele do meu time, de um dos meus times do Fantasy, e coloquei o Michael Penix Jr. Ai, que nhaca. Aí nesse jogo o Penix não joga nada, aliás, o Penix foi broxante, mas deixa pra lá. Enquanto o Caleb Williams, só 4 touchdowns, tá certo, não teve um único touchdown corrido pelo time, só 87 jardas corridas pelo time dos Bears. Isso porque jogou com uma defesa fraca, então quer dizer que realmente, de fato, os running backs do Chicago Bears estão devendo e devendo muito.
mas o que Caleb Williams fez foi, assim, qualquer coisa diferente, será? Será que vai se manter? Mas vamos lá, foram 19 passes de 28 tentados, 298 jardas, não sofreu um único sec, foram 4 touchdowns lançados, touchdowns recebidos aí por Luther Burden, terceiro, eu que tirei ele do meu time também, ele conseguiu 101 jardas e um touchdown, 101 jardas em 3 recepções. O Romeo Dunze, 62 jardas e um touchdown, o DJ Moore, 21 jardas e um touchdown, e o Cole Kmet, apenas uma única recepção, 10 jardas e um touchdown. Olha só como foi a brincadeira do Chicago Bears hoje, e Caleb Williams hoje colocou a mão na massa e foi muito bem. É um alento para o torcedor dos Bears? Então, é meio difícil a gente falar depois de 2 jogos ruins e um jogo bom. Tem que haver um equilíbrio nos próximos jogos para a gente colocar um pouquinho mais de fé em Caleb Williams e companhia limitada junto com o Ben Johnson. Mas pelo menos é um bom começo depois de 2 jogos mais ou menos para ruinzinhos. Então, positivo para o Bears e mais uma vez negativo para os Giants, para os Dallas Cowboys. Eu tô com Giants na cabeça, nós vamos falar deles daqui a pouco. Vamos lá, pessoal, se tem uma forma de se ganhar do New Orleans Saints, o Seattle Seahawks mostrou hoje, tá? Foi 44 para os Seahawks, 13 para os Saints. Isso mostra para a 49ers, que venceu o Seahawks, e também mostra para o Cardinals que times como o Saints têm que descer o sarrafo sem dó nem piedade nem medo de ser feliz. A única vez que o Seattle Seahawks não marcou um único ponto foi no último quarto, que também já Drew Lock jogando, estava de boa, Sam Darnold lançou aí 218 jardas e 2 touchdowns, mais 2 touchdowns corridos com a bola por Kenneth Walker, tá certo? Só 38 jardas corridas por ele, mas pelo menos 2 touchdowns anotados. Não foi assim um grande jogo terrestre? Não foi. Mas o que foi aéreo foi suficiente para o time do Seattle Seahawks. Além deles terem anotado um touchdown também com a defesa, né? E vamos lá. Dessa vez o Spencer Rattler não mostrou nada, hein? É doido. Ele mostrou assim bons relances, né? Bons lapsos nos 2 primeiros jogos contra os outros 2 times da NFC Oeste. E dessa vez, apesar de lançar 218 jardas, conseguiu lançar um touchdown? Ok, mas lançou uma interceptação também. Para você ter uma ideia, a defesa do Saints não conseguiu um único sec contra Sam Darnold, ou seja, se Sam Darnold não é perturbado, ele consegue jogar bem. Do outro lado, nós tivemos apenas 2 sacks contra o Spencer Rattler, mas foi suficiente, nada que mude aí o valor do dólar para a franquia. Alvin Kamara correu para 42 jardas, tá vendo a defesa do 49ers como que faz com Alvin Kamara? Tá certo que ele recebeu que passa, recebeu, mas só 14 jardas, olha só a diferença da atenção de uma defesa contra um jogador como o vovô Alvin Kamara, não é? Bem, parabéns para o Seahawks, mostrou como vencer um time ruinzinho como o Saints e tá aí também 2-1 dentro da temporada regular, ali na briga pela liderança da franquia, ou da divisão oeste da NFC. Outro time que está surpreendendo, mesmo com vitórias assim um pouco mais dolorosas, né, que demora para conseguir a vitória de fato, é o Los Angeles Chargers, que venceu mais um rival da divisão, Denver Broncos, 3 vitórias contra 3 rivais de divisão logo nas 3 primeiras semanas. Chiefs aqui no Brasil, depois os Raiders lá em Las Vegas e em casa jogando contra os Broncos com certa dificuldade, mas venceu ali no finalzinho, 23-20. Justin Herbert, 300 jardas lançadas, um touchdown e uma interceptação. Também teve touchdown corrido com a bola. Do outro lado, Bo Nix, 153 jardas apenas, um touchdown lançado e um touchdown marcado aí por J.K. Dobbins. Ó, a lei do ex quase que funcionou, mas ficou mais uma vez no quase. A lei do ex, por 3 vezes nessas 2 últimas semanas aí, ficou no quase e não foi para frente. O Denver Broncos precisa melhorar o seu ímpeto de ataque, porque a defesa vem muito bem, obrigado, mas o Bo Nix tem que melhorar um pouco mais.
tá certo, ó, foram 11 passes errados, né? 14 de 25. Aí só 153 jardas. Ele errou muito passe, mas muito passe. E dessa vez, Courtland Sutton, outro que eu tirei de times de fantasy meu, conseguiu 118 jardas e um touchdown. É pra ferrar a gente mesmo, mas tudo bem. Valeu, pelo menos foi um jogo interessante de se acompanhar, diferente de outros que estão até de fora por enquanto aqui desse vídeo de hoje. As defesas foram muito bem, obrigado. Quem trabalhou muito mais acabou sendo a defesa do time de Denver, com 89 tackles, 46 tackles solos, 5 sacks, 30 jardas perdidas, e mesmo assim eles não conseguiram parar o ataque do Jim Harbaugh. Foram 7 tackles for loss, 7 passes desviados e 14 QB hits. E mesmo assim eles perderam o jogo. Olha só, eu não tinha prestado atenção nesses números até agora. Olha que diferença. 52 tackles, 52 tackles totais para a defesa dos Chargers. 2 sacks apenas, 5 tackles for loss, 3 passes desviados e apenas 4 pressões em cima do Bo Nix. E mesmo assim foi o suficiente para ele espanar um pouquinho aí em alguns dos drives da franquia do Denver. O ataque do Broncos precisa melhorar. A defesa já está fazendo um papel muito bom, porém não consegue fazer sozinho. Bo Nix tem que melhorar e Jim Harbaugh está 3-0 na AFC Oeste. Quem diria, hein? Quem diria que isso seria com os Chargers logo de cara? Shootout, shootout, shootout. O que é um shootout, saque? Venceu de 0. O Michael Penix Jr. entrou molinho, não fez nada, e ainda foi substituído pelo Kirk Cousins no final do jogo. Para você ter uma ideia, 30-0 para os Panthers que dá uma respirada ali na sua divisão, na NFC Sul. O Michael Penix Jr. teve 18 de 36, 50% apenas de passes completos, 172 jardas, 2 interferências lançadas. O Kirk Cousins não tinha muito o que fazer no final do jogo, 5 de 7, 29 jardas, nenhum, nem outro, nem interferência, nem interceptação e nem touchdown. Não teve nada, nem field goal chegaram a tentar, tentaram. Teve 2 field goals perdidos pelo Parker Romo, em quem diria, mandaram o Quinn embora e o Parker Romo, que fez um bom trabalho na semana anterior, agora lascou tudo? Não, acho que não teria feito tanta diferença, porém, todavia, entretanto, vai que, né? Já do outro lado, o Bryce Young, 16 de 24, 121 jardas, não precisou trabalhar tanto, não lançou touchdown, mas teve aí 2 touchdowns corridos, marcados aí por Rico Dowdle e pelo próprio Bryce Young. Ele lançou 121 jardas, sofreu apenas um único sack, e o resto foi tudo field goal. Tá? Aliás, não, teve retorno também, teve interceptação retornada para touchdown, marcada aí por Smith Wade, que acabou dando números interessantes para a defesa do time dos Panthers. Quem tinha a defesa do time dos Panthers em fantasy, talvez tenha se dado muito bem, pelo menos nessa semana. Mas não dá, né? Michael Penix Jr., será que ele vai continuar como titular, ou será que na semana que vem o Cousins já volta com a sua titularidade? Vamos ter que esperar a semana para saber novidades, hein? Outro time que está gostando de vencer ali no limite, né, do tempo é o Philadelphia Eagles, ou pelo menos no limite da pontuação, né, no mínimo ali possível de pontos. E mais uma vez venceu por uma posse de diferença, 33-26, com direito a field goal bloqueado e retornado para touchdown. O que não faria diferença nenhuma caso não fosse retornado, porque ficaria 27-26. Mas aí o Davis, ele não quis saber, né? Jordan Davis, ele pegou, ele bloqueou, ele recuperou, ele correu e ele fez o touchdown. O que deu números finais ali, já com o cronômetro zerado, mas deu números finais à partida. Os Rams foram mal? Não, foram bem. Só que Matt Stafford ainda lançou uma interceptação. Nós tivemos um jogo corrido bom do lado dos Rams, 160 jardas, 94 do Kyren Williams. Blake Corum, 53 jardas. Eu nunca tinha visto ainda o Blake Corum correr como correu nessa partida contra
o time do Philadelphia Eagles, enquanto do outro lado o Saquon Barkley foi quase que anulado, 46 jardas em 18 corridas, média de 2,6 jardas, enquanto o Jalen Hurts teve 9 corridas, 40 jardas, 4,4 jardas, e ainda marcou um touchdown com touch-push. A.J. Brown, finalmente 100 jardas passadas, ou recebidas no caso, né? Um touchdown marcado. Devonta Smith, 60 jardas recebidas, um touchdown marcado. E Dallas Goedert, 33 jardas recebidas e um touchdown marcado. 3 touchdowns ali feitos recebendo passe, um touchdown feito correndo com a bola, né? E o touchdown de retorno, né, de bloqueio de field goal feito por Jordan Davis. Foi um jogo que estava meio que travado, a impressão que dava no início da partida, mesmo tendo ficado 19-7 para os Rams, mas ali, ó, a conversa no vestiário fez os Eagles acordarem e voltarem para a terra e colocarem seu jogo em prática, e aí conseguiram a virada. Parabéns para os Eagles, líderes aí isolados da NFC Leste. E quem diria, hein? Indianapolis Colts fazendo milagre, vencendo bem os jogos. Indianapolis com Daniel Jones, né, ou Indiana Jones, como já está sendo chamado para os torcedores de Indiana, ou de Indianápolis. 18 passes completados de 25 tentados, 228 jardas, um touchdown lançado. 3 touchdowns marcados por Jonathan Taylor em 102 jardas corridas, além de anotar aí também mais 16 jardas recebidas, o que deu mais de 50 pontos em uma das ligas que eu jogo, e ele estava no meu time. Obrigado, Jonathan Taylor. Foi um jogaço da franquia. Tá certo, foi contra o Titans, ok, mas como eu falei, já citando o exemplo lá do Seahawks contra o Saints, você pegou time ruim, você tem que sapecar, você tem que lascar ponto, porque a diferença depois no final do ano, às vezes de pontos entre um e outro, pode ser motivo de desempate. Tá certo que os Titans têm uma certa esperança de melhora? Tem. Cam Ward jogou mal pra caramba? Não, de jeito nenhum. Apesar de ter lançado uma interceptação, ele teve 23 passes de 38 completados, 219 jardas, um touchdown além da interceptação, mas foi sacado 4 vezes para perda de 23 jardas. O jogo corrido, fraquíssimo, continua fraquíssimo. Tony Pollard, 45 jardas, Julius Chestnut, 26, Cam Ward correu para 12 e Timmer Dyke, não sei, correu para 3 jardas em 2 tentativas. Fraquinho o jogo terrestre lá em Tennessee. E a defesa não ajuda muito não. Então a coisa tem que melhorar muito dos dois lados da bola, mas Cam Ward ainda tem aquele ar de esperança para médio e longo prazo, talvez para a franquia do Tennessee. E para finalizar, Chiefs contra New York Giants, um jogo que teve um primeiro tempo horroroso, terminou 9-6 para o Kansas City Chiefs, mas depois do intervalo o Kansas City Chiefs voltou, fez aí a sua lição de casa e venceu por 22-9. E isso porque teve erros aí por parte de kickers. E que noite ou que dia, né? Um domingo horrível para alguns kickers, principalmente para... Bom, assim, foi bom para um lado dos special teamers, né? Os bloqueios foram muito bons, mas os kickers erraram muito. Mas muito frigou. Fazia tempo que eu não via tanto kicker errar tanto logo nas primeiras semanas. E põe erro por aí, já custou o emprego de uns, talvez custe o emprego de outros, vai saber. Não sei se ainda no meio da temporada ou se é o final dela, mas que os kickers estão devendo e devendo muito nessa temporada estão. Patrick Mahomes teve uma noite brilhante? Não, mas foi bom o suficiente para vencer o seu primeiro jogo dentro da temporada. Foram aí 22 passes completados de 37, 224 jardas, um touchdown lançado. Isaiah Pacheco correu 45 jardas, Kareem Hunt 34, e ele que anotou o touchdown terrestre. E quem ficou com as glórias do touchdown recebido foi Tyquan Thornton, que teve 71 jardas em 5 recepções. E isso porque a bola caiu algumas vezes que passou por ele, né? O Travis Kelce, mais uma vez, esteve aquém do esperado, 4 recepções e 26 jardas. Talvez seja de fato um tight end aposentado em ação ainda. Só que do outro lado, desculpa, Russell Wilson, todo aquele brilho do jogo passado contra os Cowboys, mesmo com a derrota, parece que ficou naquele jogo e não existe esperanças. A pergunta que a gente tem que fazer é,
quanto tempo mais vai demorar para Brian Daboll sacar o Russell Wilson e colocar o Cam Ward para ele começar a ganhar um pouco mais de cancha dentro do time. E aí começar a se preparar de fato para assumir de vez a titularidade com uma certa responsabilidade já no ano que vem. Tá na hora, né? Tá feio demais a situação com o Russell Wilson. Bem, pessoal, esse foi o nosso vídeo, espero que você tenha gostado. Hoje tentei ser o mais breve possível, ainda deu mais de 27 minutos aqui de vídeo gravado, mas espero que você tenha gostado, deixe seu like, também deixe sua opinião sobre esses jogos. Qual outro jogo que você acha que deveria estar aqui? Diga aqui nos comentários que eu quero saber a sua opinião. A gente se vê no próximo vídeo, vamos embora para mais um touchdown. Valeu!